lindezas? Firme, forte ou não? Sussa! Então vamos para mais uma aula aqui. Bom, dentro desse contexto da bioquímica, não é? Nós já vimos água e agora nós vamos para uma aula de sais. E na verdade, o que a gente vai estudar aqui não é o sal mesmo, tipo cloreto de sódio. Não. O que nós vamos estudar aqui são os íons que são formados a partir da dissolução dos sais. Tudo bem? Como vocês estão vendo aqui no nosso slide. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, os sais são substâncias inorgânicas formadas por íons. Então, substância inorgânica, água e sais. Tudo bem? As substâncias inorgânicas formadas por íons, elas são divididas em dois grupos. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Dois grupos. Os macronutrientes minerais ou macroelementos e os micronutrientes minerais ou microelementos. Presta atenção numa coisa. Presta atenção, pelo amor de Deus. Presta atenção no tio. Isso daqui não é uma divisão de acordo com a importância. Isso aqui é uma divisão de acordo com a necessidade diária. Não é de acordo com a importância. Ah, professor, e se eu esquecer? Morra. Beleza? Então deu para você ver a minha amígdala agora, né? Hein? Então, eu queria que vocês soubessem que... Deixa eu me arrumar com o microfone aqui. Eu queria que vocês soubessem, então, que essa subdivisão é de acordo com a necessidade diária e não de acordo com a importância. Perfeito? Então, é de acordo com a necessidade diária. E aí, nós temos aqui os dois grandes grupos, aqui os principais elementos, tá? Ali, macronutrientes, cálcio, fósforo, enxofre, potássio, sódio, magnésio. E micronutrientes, ferro, zinco, iodo, flúor, cádmio, manganês e por aí vai. Beleza? Eu sempre falo que o termômetro, para você saber se a questão está errada ou não, é observar esse cara aqui, ó. Porque como ele é muito importante, aí ele coloca lá como micronutrientes e fala, está errado, porque ele é macro, porque ele é muito importante. Lembra o que eu acabei de dizer? É em relação à necessidade diária. Então, o ferro, ele é um micronutriente. Por favor. Normalmente, quando você vai observar alguns elementos, são esses. O ferro e o sódio. Repara bem, o sódio é macro e o ferro é micro. Esses são cartinhas carimbadas em prova de vestibular. Tudo bem? Então, tá. Agora, é claro, eu não sou nutricionista. Você quer uma nutrição, você vai num especialista. Aqui é só aquilo que de acordo com o que vai cair no vestibular. Nós vamos falar de uma forma bem simples mesmo. Tudo bem? Vamos lá, então. Aqui nós teremos uma tabela com elementos, funções e fontes. Cara, fonte e alimento em geral. Tudo bem? Fonte e alimento em geral. Então, vamos lá. Cálcio. Quando a gente fala em cálcio, qual é a primeira coisa que vai vir à sua mente? Ossos e dentes. Isso, amor, é básico. Esse você não pode errar. Porque todo mundo sabe. Agora, na minha opinião, o que pode ser cobrado aqui é que o cálcio ele é essencial para a coagulação sanguínea, beleza? Então, você tem lá toda aquela cascata de reações, beleza? Fibrinogênio para fibrina, não é? Então, da protrombina para a trombina. Então, nisso daí ocorre a participação do cálcio. Tudo bem? Ele é necessário para o funcionamento dos músculos, por quê? Para a contração muscular é necessário a presença do cálcio. Inclusive, nos músculos tem um retículo endoplasmático especial chamado retículo endoplasmático sarcoplasmático, que armazena cálcio exatamente para a situação da contração muscular. Tudo bem? E também ele é essencial para a transmissão do impulso nervoso. Beleza? Por exemplo, você tem um neurônio aqui. Deixa eu fazer um desenho bem bocó. Ó, aqui você tem um neurônio, que é o corpo celular. Aqui o axônio. Aqui eu tenho um outro neurônio. Aqui o axônio. Perfeito? Aqui está vindo o impulso nervoso. Para esse impulso passar de um neurônio para o outro, é necessário a presença de cálcio. Por quê?
O cálcio, ele estimula a exocitose de vesículas contendo neurotransmissores. Perfeito? Alimentos ricos em cálcio, os laticínios. Tudo bem? Vegetais também, tá? Vegetais também contêm bastante cálcio. Joia? O fósforo. O fósforo, quando a gente pensa em fósforo, você tem que pensar, por exemplo, na estrutura do DNA, não é? Na estrutura do DNA. Você não tem o nucleotídeo, que é formado por um fosfato, uma base nitrogenada e uma pentose? Não é assim que é formado um nucleotídeo? Então, o fósforo, ele é essencial, não é, para a formação do DNA e RNA, assim como do ATP. E ele também vai... ATP é a molécula energética, lembra? Não é? E assim como ele vai fazer parte dos dentes e ossos, como o fosfato de cálcio, por exemplo. Tudo bem? Então, fósforo muito importante. Lembrando aqui que é macroelemento. Enxofre. O enxofre, ele é extremamente importante porque, na verdade, ele faz parte da estrutura desses dois caras aqui, ó, da metionina, que é o aminoácido que sempre inicia a síntese proteica, e a cisteína, que também é muito importante, onde ocorrem formações de pontes de sulfeto. Perfeito? Nossa, ficou horrível aquilo ali. Perfeito? Então, e esses caras são essenciais para a formação das proteínas. Tá bom? E o enxofre encontrado em alimentos de forma geral. Carnes é uma boa fonte, tá? Uma boa fonte. Então, a metionina, você lembra que sempre é o primeiro aminoácido, e a cisteína também é outro, que são dois aminoácidos sulfurados aqui. Tudo bem? Então, eles são bem importantes. Potássio. Mano, potássio. Vou grifar aqui uma das coisas que são mais cobradas em prova. Ele é o principal cátion no interior das células. Perfeito? É o principal cátion no interior das células. Cara, sódio e potássio, eles estão envolvidos na polaridade das membranas, no impulso, na propagação do impulso nervoso. Lá na fisiologia você vê que a entrada do sódio promove a despolarização, promovendo o impulso nervoso, e a saída do potássio gera a repolarização do neurônio. Beleza? Ele também participa de uma série... Ele funciona como um equilíbrio osmótico, beleza? No controle de líquidos dentro da célula, tudo bem? Ele vai participar da abertura e fechamento dos estômatos, tá? Então, ele é um cara muito importante para nós aqui. Bom, agora vamos ver essa tabela aqui, então. Olha, aqui, deixa eu pegar minha caneta, né? Então, primeiro, sódio. Cara, quando a gente pensa em sódio, a primeira coisa que vem à sua cabeça é infarto. Tá errado? Não. Beleza? Por quê? Olha, vamos lá então. Primeira coisa, o sódio, ele é o principal cátion no líquido extracelular. Por favor, não esqueça que no líquido intracelular o principal cátion é quem? O potássio, como nós acabamos de ver. Beleza? Quando nós falamos em sódio, ele é muito importante, beleza? Para os balanços hídricos do corpo. Tudo bem? Você já ouviu falar que, claro, o sódio, ele contém aí, ele aumenta a pressão arterial. Mas por que ele faz isso? Porque é o seguinte, olha só, deixa eu fazer aqui um vaso, por exemplo. Ó, aqui tem um vaso. Ah, que bosta de vaso. Ó, vou fazer um vaso sanguíneo, tudo bem? Vamos tentar fazer um vaso mais retinho aqui agora. Aqui. Um foi bom, o outro foi uma manhaca. Ó, aqui um vaso sanguíneo. Beleza? E aí, nós temos aqui dentro uma grande quantidade de sódio. Vou colocar aqui, ó. Uma grande quantidade de sódio. Perfeito? Então, o sódio estando ali, ele vai atrair mais água porque o plasma está mais concentrado.
Então, se o plasma está mais concentrado, porque está repleto de sódio, ele vai atrair a água que está fora, que está nos tecidos, para dentro do plasma. Beleza? Aí o que acontece? Se entrou mais água no plasma, vai aumentar a pressão na parede arterial. Perfeito? Porque o que é a pressão arterial? Nada mais é do que a pressão que o sangue exerce nas paredes. É isso. Então, como está mais concentrado ali, ele atrai água e aumenta a pressão nesses vasos. No entanto, quando você está com pressão alta, o medicamento normalmente ele vai fazer o quê? Vai fazer você fazer xixi. Ele vai ser um diurético. E aí você tem que ficar muito esperto na hora de comprar os alimentos, porque às vezes um mesmo iogurte, mesmo sabor, mudou a marca. Você vai pegar lá, você vai ver que um tem quase o dobro ou o triplo até de sódio do que o outro. Eu normalmente prefiro aquele que tem menos sódio. Tudo bem? Só que aqui é importante também, porque isso normalmente vai cair. O que as pessoas esquecem? Que o sódio é importantíssimo para a transmissão do impulso nervoso. E é isso que pode ser cobrado na prova. Entendeu? Então, fica esperto pelo seguinte. O sódio, ele é responsável pela despolarização da membrana, não é? Causando, então, o impulso nervoso, tá? Gerando potencial de ação ali. Tudo bem? Então, e o potássio, como eu falei anteriormente, ele é responsável pela repolarização da membrana, tá bom? O enxofre, repetiu aqui, o enxofre nós já falamos lá atrás. Nós temos o magnésio. Cara, magnésio é muito importante porque ele vai fazer parte da clorofila. É isso aqui que cai. Tudo bem? É isso aqui que cai. É o que mais cai. Ele é importante porque ele faz parte da clorofila, assim como o ferro faz parte da hemoglobina. Tudo bem? Então, o magnésio é importante para a clorofila. Tá bom? Agora vem um cara importantíssimo aqui, que é o ferro. O ferro, ele é componente da hemoglobina, mioglobina e várias enzimas respiratórias. Vamos lá, então. Aqui, o ferro, deixa eu apagar aqui, o ferro, a hemoglobina, ela é formada por 4 cadeias. Tudo bem? Você tem aqui as cadeias proteicas, tá bom? E no meio dessas cadeias tem um grupo M. O grupo M. Esse grupo M são formados por esses anéis nitrogenados, tudo bem? E esses anéis aqui, no centro está presente o ferro, tudo bem? O ferro está presente ali então. Aí, meus queridos, eu gostaria que você soubesse o seguinte. O ferro, tá? Ele é um micronutriente porque quando as hemácias elas são destruídas, elas são reaproveitadas. Depois o ferro é reaproveitado. Então por isso que ele é um micronutriente, tá bom? Então aí a hemoglobina ela consegue transportar, como ela tem 4 anéis desse, vai se combinar com o oxigênio posteriormente ali, né? Uma hemoglobina ela transporta por vez 4 oxigênios. A mioglobina é uma priminha da hemoglobina que consegue armazenar apenas 1 oxigênio e está presente nos músculos, não é? Ela reserva o oxigênio para uma situação de falta de oxigenação no músculo. Se faltar tudo isso, o que o músculo vai fazer? Fermentação lática, beleza? Aí depois que você tem aquela dorzinha no músculo quando você força ele demais. E ele está presente nas enzimas respiratórias que estão presentes lá na respiração celular. Tudo bem? Então, nos citocromos, por exemplo. Agora, o ferro, ele está presente, claro, no fígado, carnes, gema de ovo, legumes e vegetais de folhas bem verdes. Na alimentação, nós temos o ferro 3. Beleza? Porém, a forma que o corpo mais absorve é o ferro 2. Então, no nosso organismo, vai acontecer a redução da forma férrica para a forma ferrosa, facilitando a absorção. Uma coisa que, por exemplo, quando você está com
com anemia, falta ferropriva, anemia ferropriva, que é falta de ferro. Se você, durante a sua alimentação, você ingerir juntamente vitamina C, a vitamina C, ela reduz o ferro 3 a ferro 2, facilitando, assim, a absorção do ferro. Então, é por isso que... E tem alguns alimentos, por exemplo, que atrapalham a absorção do ferro. Por exemplo, a caseína do leite, algumas proteínas do ovo, elas atrapalham. Então, por exemplo, uma criança acabou de se alimentar, acabou de comer. Você não pode deixar ela tomar uma mamadeira. Beleza? Às vezes pode gerar um quadro de anemia, porque atrapalha a absorção do ferro. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Aí nós temos o flúor. O flúor, ele é um componente, né? O flúor, que está presente nos ossos e nos dentes, tá? E nos protege contra a cárie. Então, nós temos uma camada de flúor nos dentes e também tem flúor nos ossos, tá bom? O iodo. A única função conhecida do iodo no organismo é para a formação dos hormônios tireoidianos, tiroxina, tá? E a triiodotironina. É a única função, tá? O iodo, às vezes, ele fica armazenado em alguns tecidos do organismo, tá? Como, por exemplo, tecido adiposo, beleza? Porém, não se sabe a função, a única função que se conhece dele é essa, tudo bem? É a única função que se conhece. Joia? E esses hormônios, como vocês veem depois lá na fisiologia, eles participam do controle do metabolismo, né? Você vai ver lá o hipotiroidismo, o hipertiroidismo, tá bom? Tranquilo? Então tá, é a única função, tá? O manganês, necessário para ativação de diversas enzimas. Ó, agora, micronutrientes, você tem que pensar que são todos ativadores enzimáticos. Beleza? O manganês aqui, por exemplo, ele é um ativador enzimático muito importante no fotossistema 2 para a fotólise da água. Tudo bem? Vai cair isso em vestibular? Não. Joia? O zinco também é um componente de dezenas de enzimas. Tudo bem? Inclusive, o zinco é muito importante para o cérebro. Tem pessoas que desenvolvem alguns quadros de depressão por falta de zinco. Tudo bem? Joia? Então, assim, nós fechamos este conteúdo de sais, tudo bem? Espero que tenham gostado. Um abraço e até mais.